léxico e computações lexicais. Bom, o léxico, né, é um componente, né, um dos componentes mais importantes dentro da teoria gerativa, porque depois da sintaxe, que é onde as sentenças vão ser geradas, ele é o mais importante, porque é ele que contém, né, as peças, né, que vão ser montadas, os itens lexicais, né? Então, o léxico é aquele componente que contém os itens lexicais que vão para a sintaxe para, né, serem juntados, né, selecionados, juntados, como nós vimos como foi visto na aula 6, 7, né, aquelas ferramentas merge, select, né, os itens lexicais eles vão ser selecionados, juntados, selecionados, juntados, até que a sentença toda esteja completa, né? Aí depois, né, spellout, uma outra ferramenta da sintaxe, vai dividir, vai mandar uma informação, uma cópia para forma fonética, outra para forma lógica, né? Se for lida nas duas, a gente diz que o princípio da interpretação plena foi satisfeito, enfim, né? Mas léxico e sintaxe, né, pelo menos nesse modelo mais clássico da teoria gerativa, né, não é o único, mas esse modelo mais clássico, o léxico é um componente importante junto com a sintaxe, né? Porque é ele que é o, né, na metáfora da fábrica, né, que eu sempre uso, é ele que vai, né, estocar as palavras, os morfemas, né, as expressões idiomáticas de uma língua. Então, né, os traços formais inscritos no léxico informam os sistemas de pensamento sobre os valores conceituais embutidos em morfemas, palavras e expressões idiomáticas. O que está querendo dizer com isso? Né? Se você não sabe ainda o que são traços formais, traços fonológicos, traços semânticos, tem que voltar na aula 7. Tá? Traços formais são os traços, né, do item lexical, né, que são lidos pela sintaxe. Tá? Por exemplo, mais V, ou seja, verbo, o fato de um item lexical ser um verbo. Isso é um traço formal. Ou mais N, né, nome, o fato de um item lexical ser um nome. Isso é um traço formal. A gente tem que entender que um item lexical, né, dentro dessa teoria, dentro do gerativismo, um item lexical é um conjunto de traços. Eles estão indo ali eles estão tentando descrever o que forma uma palavra, né, em termos assim mentais. Então, pensa bem, né, se a gente for comparar lá, né, com a química, por exemplo. A gente aprende na escola que existe lá um átomo, né? Só que o átomo é constituído de quê? De prótons e elétrons, né? Então, o átomo não é uma unidade autônoma, inteira. Ele é constituído de coisas menores, né? Que são prótons, nêutrons e elétrons, né? Prótons, nêutrons e elétrons. Então, para você ter um átomo, você tem que ter prótons, nêutrons e elétrons. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, né? Um item lexical, ou seja, uma palavra, ela é um conjunto de traços. Traços formais, traços fonológicos e traços semânticos. E aí, se você ainda não sabe o que é isso, tem que voltar na aula 7. Bom, dos traços formais, esses dois traços aqui são muito importantes, que são os traços de seleção e os de S-seleção e os traços de C-seleção. Por que S-seleção? Esse S é de semântica, então é seleção semântica. E por que C-seleção? Esse C é de categorial, então é seleção categorial. Como assim categorial? Categoria é o que a gente entende, né? O que a gente aprende na escola como classe de palavras. Substantivo, adjetivo, verbo, preposição, advérbio. É isso, categoria lexical é isso, né? São as classes das palavras. Então aqui, ó, o que significa um item lexical fazer S-seleção? Né? Significa
que ele seleciona semanticamente os seus argumentos. Então, um item lexical mais predicador, ele é predicador, né? E aí, se você ainda não sabe o que é um predicador, tem que voltar lá na aula 6.7. Mas, grosso modo aqui, respondendo rapidinho, predicador é aquele item que seleciona argumentos. Por exemplo, verbo. Verbo seleciona argumentos, né? O verbo ver, por exemplo, ele seleciona dois argumentos, né? O sujeito, né, aquele que vê, e a coisa vista, né? Então, o macaco viu a onça. O macaco é o argumento externo. Depois eu vou até falar um pouco melhor sobre essa coisa de argumento externo, ou seja, o que a gente sabe como sujeito, né? O macaco é o sujeito, a onça é o objeto, sujeito é o argumento externo, tá? Sujeito a gente entende aqui, argumento externo a gente entende nessa teoria como sinônimo de sujeito. E argumento interno são os complementos, né? Objeto direto ou objeto indireto. Então, numa frase como essa, o macaco viu a onça, né? O verbo ver é o predicador dessa história aí, porque é ele que seleciona os argumentos. Mas perceba que não é qualquer argumento que pode servir de sujeito do verbo ver. A mesa viu a onça não serve. Por que a mesa viu a onça não serve? Do ponto de vista categorial, não tem problema nenhum aí, porque a mesa é um SN, é um substantivo, tanto como macaco. Então, do ponto de vista categorial, não tem nenhuma violação aí, não tem nem nada que esteja acontecendo aí para impedir a mesa de ser sujeito do verbo ver. Agora, do ponto de vista semântico, há uma incompatibilidade, porque para ser sujeito do verbo ver, não basta ser SN, ou seja, não basta ter a categoria mais nome. Além de ser mais nome, ele tem que ter o traço semântico de mais animado. Tem que ser algo vivo, ou uma pessoa ou um animal, né? Cachorro, vaca, cavalo, qualquer coisa que seja animado. Mas mais animado não é um traço formal, é um traço semântico, né? É uma característica semântica. Isso é fazer essa seleção. É quando um predicador seleciona semanticamente, né, os seus argumentos. Ou seja, determinadas categorias semânticas funcionam, né, podem servir de argumento para aquele predicador. Outras categorias semânticas não servem. E o que seria uma restrição categorial? Restrição categorial é justamente o inverso, né, da restrição semântica. É quando um predicador faz uma restrição de categoria. Por exemplo, vamos ver o sujeito mesmo. Só pode ocupar a posição de sujeito SN. Eu não posso ter, por exemplo, SPrep, ou seja, um elemento preposicionado. O macaco viu a onça, o macaco é um SN. Ok, eu tenho aí uma sentença gramatical. Agora, no macaco, né, com essa preposição aí, no macaco viu a onça, isso fica agramatical. Ou do macaco viu a onça, ou para o macaco viu a onça, né? Se eu coloco qualquer sintagma preposicionado na posição de sujeito, eu tenho uma frase agramatical. Por que ela fica gramatical? Porque os verbos selecionam como argumento externo apenas SN. Não pode SPrep. SPrep é uma categoria que não funciona, né, que nunca vai ser selecionada como argumento de externo. Então, os predicadores eles também podem fazer C-seleção, ou seja, seleção categorial. Restringir em termos de categoria quem pode e quem não pode ser argumento. Tá?
Uma observação aqui, S seleção e C seleção são traços lexicais, né? Estão lá codificados no próprio item lexical. É um dos traços lexicais. Não satisfazer os traços de S seleção ou C seleção provoca gramaticalidade, né? Foi o que eu acabei, né, de dar como exemplo, né? Se eu tenho do macaco viu a onça, isso é gramatical. É gramatical porque violou aí o traço de C seleção. Eu não posso ter a categoria preposição, né, sintagma preposicional, na posição de sujeito. Eu não posso ter, por exemplo, o exemplo que eu tinha dado, a mesa viu a onça. A mesa viu a onça também não é agramatical. Por que que é agramatical? Porque embora seja um SN, e do ponto de vista categorial não tem problema nenhum aí, mas do ponto de vista semântico, a mesa não tem traço mais animado. Ok? Bom, o traço de S seleção não é visível ao sistema computacional. Ele vai atuar na interface com a forma lógica e o sistema de pensamento. E aí, se você não está entendendo muito bem isso, volta para a aula que fala sobre a arquitetura da linguagem, né? Que tem aquele desenho que em cima fica o léxico, embaixo do léxico a sintaxe, aí à esquerda forma fonética, à direita a forma lógica, embaixo da forma fonética o sistema sensório-motor, e embaixo da forma lógica o sistema de pensamento. Então é nessa interface entre a forma lógica e o sistema de pensamento que o traço de S seleção vai ser lido, porque ele é um traço semântico. E o traço de C seleção ele vai ser lido na sintaxe mesmo. Ok? Vamos ver um exemplo aí. O menino tossiu. A observação tossiu. Né? Um exemplo parecido com o que eu já tinha dado. A observação tossiu é agramatical. Por quê? A observação tossiu é agramatical. Porque embora, aqui ó, o mouse aqui, ó, embora a observação seja um SN, né, e sujeito vai ser sempre SN, a observação não tem o traço semântico mais animado. Apenas SN mais animado pode funcionar como sujeito de tossir. O traço de C seleção foi satisfeito, ó, porque tanto o menino quanto a observação são SNs, mas o traço de S seleção foi violado na segunda frase, mas não na primeira. Na primeira, ok. Na segunda, o traço de S seleção foi violado. Tossir é um predicador que faz C seleção e S seleção, né? Ó, voltar aqui. Ele faz C seleção, né? Só funciona ali naquela posição SN, então ele está fazendo C seleção. E só funciona SN mais animado, então ele está fazendo S seleção também. Então ele é um traço que faz tossir, perdão, é um verbo, é um predicador que faz C seleção e S seleção. Tá aí, ó. E aí eu aconselho que você leia o último parágrafo da página 233, os dois últimos da página 234 e o box explicativo da página 235. Tá? Eu aconselho que você leia essas três passagens, né, para a coisa ficar um pouco mais clara. Algumas categorias, né, para a gente entender melhor o que é essa coisa de C seleção. SN, né, como já estou falando aqui. O SA, que é o sintagma adjetival, né, quando seleciona adjetivo. O SPrep, né, que é quando seleciona sintagma preposicional. Por exemplo, o verbo dar. O verbo dar seleciona o verbo gostar, né? Por exemplo, tanto dar quanto gostar. Selecionam como argumento interno SPrep, né? Quem gosta, gosta
de algo, né? Ele gosta de chocolate. Então, na posição de argumento interno do verbo gostar, só funciona esse prep. Fernando gosta de chocolate é agramatical. Juliana gostou livro é agramatical. Por quê? Porque gostar faz ser seleção para argumento interno. E qual é a categoria que ele seleciona? Tem que ser S-prep. Se não for S-prep, a frase fica gramatical. Juliana gosta livro. Isso é agramatical em português. Para a gente tem que ser Juliana gostou do livro, né? Ou gosta desse livro, enfim. Mas tem que ter a preposição aí. PO é pequena oração. SC é sintagma complementizador. E SF é sintagma flexional. ADV é sintagma adverbial. Essas são algumas das categorias, né? E são essas categorias que podem ou não ser selecionadas por um predicador. Então, um item lexical. Um item lexical, por exemplo, como ver. A gente tem que entender que um item lexical, qualquer que seja, é um conjunto de traços. Tá? Eu botei aqui só os traços formais, mas ele é um conjunto de traços formais, semânticos e fonológicos. Aqui está só os formais. Então, alguns traços formais de ver. A categoria dele é verbo. Então, está ali, ó, ver. Ele é mais predicador, porque ele seleciona argumentos. Quantos? 2. Todas essas informações estão inscritas, né, segundo essa teoria, né, segundo o gerativismo, essas informações já estão codificadas no próprio item lexical. Então, o fato de ser verbo, o fato dele ser predicador, ou seja, o fato dele selecionar argumentos, e não só o fato dele ser predicador, mas, sobretudo, quantos argumentos ele seleciona. Né? Porque ver seleciona 2 argumentos, tossir só seleciona 1. Né? Fulano tossiu. Pronto, só tem um argumento aí. É o que a gente na escola aprende com o nome de verbo intransitivo. Né? E esse aqui, ver seria o que a gente correspondente ao que a gente aprende na escola com o nome de verbo transitivo. Né? Tem 2 argumentos, o sujeito e o objeto. Verbo transitivo só tem o sujeito. Então, né, a quantidade de argumentos, né, se é um só, se são 2, se são 3, isso também, segundo essa teoria, já está ali codificado, né, no próprio item lexical. É um dos traços que compõem o item lexical. E, além da quantidade de traços, né, além da quantidade de argumentos, quantidade de traços não, quantidade de argumentos, além da quantidade de argumentos, já vem codificado também se o argumento, se o predicador faz ser seleção ou não, e se faz essa seleção ou não. Então, ver, para argumento externo, ou seja, sujeito, ele faz ser seleção e S seleção. Ser seleção porque tem que ser SN. Como nós vimos ali nos exemplos, né? Eu vou repetir aqui, não vou nem usar o mesmo exemplo, vou usar outro exemplo. Maria viu Joana no cinema. Maria é SN. E Maria é mais animado. Por isso, Maria funciona como sujeito do verbo ver. Agora, como argumento interno, o verbo ver ele faz só ser seleção. Ele não faz S seleção. Não importa a semântica do SN. Não importa se é mais animado, se é menos animado. Isso já não vai mais fazer diferença para o argumento interno. Isso faz diferença para o argumento externo. Para o argumento externo tem que ser mais animado. Mas para o argumento interno não faz diferença. Se não faz diferença, então a gente diz que o argumento interno de ver faz ser seleção, porque tem que ser SN. Eu vou mostrar aqui os exemplos. Tem que ser SC ou SF. Essas são as únicas categorias que funcionam como argumento interno do verbo ver. Mas nem o SN, nem o SC, nem o SF precisam de um traço semântico específico para funcionar como objeto de ver. Por exemplo, aqui, ó, João viu Maria.
Ok, eu tenho SN. Esse SN, ele é mais animado, mas João viu a bola, ok, ok também. E a bola não é mais animado. Então não importa aí se o SN vai ser mais animado ou menos animado. No caso do argumento interno, tanto faz, porque esse verbo não faz S-seleção, ou seja, não faz seleção semântica para argumento interno. João viu que Maria fez o bolo. Eu tenho aí um SC, um sintagma complementizador, que também pode funcionar como argumento interno do verbo ver. Agora, João viu que Maria fez o bolo. João viu que o cachorro pulou a grade. João viu que o carro bateu no muro, né? Em termos semânticos, qualquer coisa pode entrar aí, desde que seja um SC, ou um SN, ou um SF. O último, que é o SF, João viu a bolsa cair no chão. Então, eu tenho aí, né? João viu a bolsa cair no chão. João viu a Maria sair de casa antes das 3. Né? Eu tenho aí exemplos de SF, não importa, né, a semântica disso aí. O que está importando é apenas o fato de ser um SS, um SF, perdão, um SC ou um SN. Né? E provando que só podem ser esses três, né? Não caberia aqui, por exemplo, um S-prep. João viu na Maria, por exemplo. João viu para a bola. Aí eu tenho a gramaticalidade, porque nessa posição aqui eu não posso ter S-prep. João viu do cachorro. Eu não posso ter preposição nenhuma aí nessa posição. Ok? João viu feliz. Eu não posso ter, por exemplo, adjetivo. Eu não posso ter um sintagma adjetival nessa posição. João viu feliz. João viu alegre. João viu amarelo. Né? Não posso ter adjetivo aqui. Né? Então, eu estou provando, né, que ver para argumento interno faz ser seleção, porque aqui só cabe SN, SC ou SF, mas não faz essa seleção, porque do ponto de vista semântico qualquer coisa entra aí. Espero que tenha, eu estou me repetindo muito, eu sei que estou me repetindo, mas é para ficar isso bem claro mesmo. Bom, papéis temáticos. O que são papéis temáticos? São traços inscritos nas propriedades de seleção. Vamos ler aqui. Né? Traços inscritos nas propriedades de seleção de um predicador, ou seja, as informações relativas ao papel temático de cada argumento estão codificadas nos traços do item lexical. Então, o papel temático ele também está codificado no próprio item lexical. Está lá, né? É um dos traços. Grade temática de ver. O SN vai ser sempre experienciador e o SN argumento interno, né, o SN sujeito vai ser sempre experienciador. E o SN argumento interno, né, objeto, vai ser sempre tema. Tá? A gente vai entender daqui a pouco o que é experienciador, o que é tema. Os papéis temáticos são marcados de acordo com a sequência das operações sintáticas que unem, via merge, o predicador e seus argumentos. Então, né, quando a gente, lá na aula 9, se eu não me engano, né, que a gente aprende, que é quando a gente começa a aprender a montar árvore mesmo, a gente vai ver que merge é uma das ferramentas da sintaxe, né? A sintaxe tem 4 ferramentas, né? Quais são? Select, que seleciona itens lexicais do léxico. Merge, que junta os itens lexicais, né? Então, pega um item lexical, pega outro, junta esses dois para formar um sintagma. É merge a ferramenta que faz isso. Já falei select, já falei merge. Spell out. Depois que a sentença está formada, ela vai ser dividida para ir para a forma fonética e para a forma lógica. Spell out é a ferramenta que faz isso. E move, né, que é uma ferramenta que move
estruturas sintáticas. E aí depois a gente vê melhor qual é o papel de move. Então na primeira ligação, aqui embaixo, ó, primeira ligação merge, a gente sempre liga o verbo com o argumento interno. É sempre nessa ordem, tá? Primeiro o verbo se liga ao argumento interno, depois que eles estão juntos, depois que eles viram uma coisa só, né? Para quem já assistiu a minha videoaula sobre a minha videoaula da aula 9, né? Deve estar entendendo melhor isso que eu estou falando. Depois que você junta o verbo com o primeiro, né, argumento, com o argumento interno, depois que isso está junto, é que vem o segundo merge, que vai ligar aquilo que já foi ligado, né, vai juntar aquilo que já está ligado, ou seja, o verbo e o argumento interno agora são uma coisa só. E agora que eles são uma coisa só, é que eles se juntam com o argumento externo. Então, digamos, como é que a nossa, segundo essa teoria, né, segundo o gerativismo, como é que seria processada uma sentença? João sentou na cadeira. Não, João sentou na cadeira não. Perdão, deixa eu dar uma outra frase. Nicolas comprou um livro. Como é que a sintaxe, né, montaria essa frase Nicolas comprou um livro? Primeiro vai selecionar os itens lexicais lá do léxico, né? O item Nicolas, o item comprar e o item livro, um livro. Vai pegar comprar e vai juntar com o argumento interno. Esse é o primeiro merge que a sintaxe faz. Essa é sempre a primeira junção. Tá? Por isso que está aqui, ó, primeira ligação merge, verbo mais argumento interno. A primeira ligação de merge é sempre do verbo com argumento interno. Então, juntou comprar, um livro, pum. Agora que comprar e um livro formam o predicado, né, o que a gente aprende na escola com o nome de predicado, agora esse predicado vai ser unido ao sujeito. Aí pega, comprou um livro e junta com Nicolas. E aí você junta o predicado com o sujeito. Tá? Estou falando aqui nos termos, né, do que a gente aprende dos nomes que a gente aprende na escola para ficar mais fácil, né, a compreensão. E lembrando que sujeito, aqui a gente está utilizando com o nome de argumento externo, e objeto, né, complemento, né, utilizando a nomenclatura da escola, é o argumento interno. Ok. Papéis temáticos. O que são papéis temáticos? São papéis semânticos, né, que determinadas categorias sintáticas têm, né, podem assumir. Então, o que é o papel do agente? O agente é a entidade que causa um evento. Por exemplo, João chutou a bola. Ele é o agente dessa ação, é ele que está causando essa ação. Então, João aí é o agente. Experienciador. Entidade que experiencia um evento. João ouviu um barulho. Então, assim, isso é muito importante, tá? Acho que uma das diferenças mais importantes que a gente tem que entender para essa aula é saber diferenciar agente de experienciador e saber diferenciar tema de paciente. Tá? Toma cuidado com isso, porque isso cai na prova e saber fazer essa diferença é importante. O experienciador, ele não é agente, né? Ao contrário do que a gente aprende na escola e tal, né? Que o sujeito é aquele que age, né? Aquele que pratica ação. Mas nem todo verbo é de ação, né? Ouvir não é um verbo de ação, porque olha só, João ouviu um barulho. Ele não está praticando a ação de ouvir, ele não está exercendo. Compara ouvir com chutar. Chutar, ele é agente, ele está exercendo a ação de chutar, ele está provocando essa ação no mundo, né? Ele foi lá e pum, deu um bico na bola, ele provocou essa ação. Então, ele é agente, nesse caso ele é agente mesmo. Mas ouvir, ver, né? Ver também é um verbo cujo o sujeito vai ter papel de experienciador, né? Porque ouvir e ver, você não
pratica a ação, você não causa essa ação, você experiencia essa ação, você experiencia, né, a coisa ouvida, você experiencia a coisa vista. Né? Então você não está agindo mesmo como chutar, comer, falar. Né? A gente também não pode confundir que os verbos que se relacionam aos sentidos, né, aos 5 sentidos, audição, visão, paladar, a gente não pode achar que todos eles são verbos de experienciamento. Não. Ver e ouvir me geram experiências, né? Eu não ajo, né? Mas falar é ação. Tá? Falar não é um verbo cujo sujeito vai ser um experienciador. Aí falar, você está agindo mesmo, você está causando aquela ação de falar. Bom, então assim, repetindo, essa diferença entre agente e experienciador é muito importante. A gente não pode confundir agente com experienciador. O experienciador é aquele que experiencia. Pensa nisso, né? O agente é aquele que causa mesmo. Por exemplo, você pode até, então comer, pô, ele tá experienciando a sensação de comer, ele tá ali degustando a comida. Não é nesse sentido, né? É no sentido de que ele não está agindo, ele não está provocando aquela ação, né? O experienciador, ele não está provocando a ação. Quando você come, você provoca a ação de comer. Você está mastigando, você é ativo. Pensa nessa situação, né? Você é ativo, você é plenamente ativo para que aquela ação aconteça no mundo. Então, comer, embora você pense assim, mas o cara está experienciando o gosto da comida, ele está experienciando, né, o sabor, a sensação de comer. Ok, beleza, realmente ele está. Mas não é disso que se trata. É o fato dele estar ou não agindo ativamente para que aquela ação se conclua. Em chutar, isso acontece. Em comer, isso acontece. Em falar, isso acontece. Em correr, isso acontece. Em dirigir, isso acontece. Mas em ouvir, não. Em ver, não. Né? Ele não está agindo, né, ativamente para a ação de ouvir acontecer. Ele não está agindo ativamente para a ação de ver acontecer. Tá? Então, passando. Paciente. Entidade que sofre um evento. Então, ali, o marido apanhou da mulher. O marido foi que sofreu a ação. Embora ele seja o sujeito, e a gente não pode, aí que está aquele problema, né, daquelas definições que a gente aprende na escola. Nem sempre o sujeito vai ser agente. O marido nessa frase é sujeito, mas ele aí é o paciente, é ele que está sofrendo a ação. Foi ele que apanhou. Né? O marido apanhou da mulher. Então, o papel temático aí é de paciente. E tema, que é o que está em cima. Da mesma forma que a gente não pode confundir agente com experienciador, a gente não pode confundir paciente com tema. Porque o paciente é aquele que sofre a ação, que sofre mesmo. Né? E o tema, né, é a entidade objeto de um evento. João viu Maria. Maria não está sofrendo a ação de ser vista. Ela está sendo vista e pronto. Né? Ela não está sofrendo a ação. É diferente da bola. Vamos voltar lá para a primeira frase. João chutou a bola. A bola sofreu realmente a ação de ser chutada. Né? O pé do cara deu-lhe uma porrada nela. Ela sofreu exatamente a ação. Aqui o marido apanhou. Ele sofreu de fato a ação de apanhar. João viu Maria, Maria não está sofrendo a ação, ela não está sendo paciente mesmo da ação. Ela está sendo apenas objeto do evento. Assim como o barulho ali, em ouvir, né? João ouviu um barulho. Barulho não é paciente. Né? Barulho não está sofrendo a ação. Barulho é apenas objeto de um evento, né? Então, vamos fazer aqui, ó. Analisar agora frase por frase. Primeira frase. João chutou a bola. João é agente, bola é paciente. João ouviu um barulho.
João é experienciador e barulho é tema. João viu Maria. João é experienciador também e Maria é tema. O marido apanhou da mulher. O marido é paciente e a mulher é agente. Foi ela que agiu. Foi ela que bateu, ela é agente. Benefactivo. Entidade beneficiada por um evento, né? Ela é beneficiada, ela que, né, numa situação, né, de um evento, ela que se beneficia daquilo. O João deu o presente para Maria. Maria foi a beneficiada nessa história aí. Locativo. Entidade em que se situa um evento. O aluno colocou o livro na estante. Então, na estante é o locativo. Eu acho que do locativo para baixo, acho que fica mais fácil de entender, né? Alvo. Entidade em cuja direção ocorre um evento. João jogou as chaves para Maria, né? Maria é o alvo. João jogou os dardos na parede. Então, parede é o alvo. Origem. Entidade da qual parte um evento. João veio de casa, né? Casa é a origem, é da onde ele veio. Instrumento. Entidade com qual se realiza um evento. João abriu a porta com a chave. Abriu a caixa com pé de cabra, né? Tudo isso são instrumentos. Repetindo, acho que o mais importante aqui para além de entender o que são esses papéis temáticos, né? Papel temático, então repetindo, são esses papéis semânticos, né, de agente, de experienciador, que podem se atualizar nos constituintes sintáticos de sujeito, de objeto, né, e por aí vai. E para uma situação de prova, eu acho que o mais importante, né, é não confundir agente com experienciador e paciente com tema. Isso, se você está tendo dificuldade com isso, treina isso, porque isso não pode ser confundido numa situação de prova. Tá? Bom, hierarquia temática. Relação entre papel semântico e função sintática. Distribuição entre papel temático e o status desse como complemento ou especificador. O que eu estou querendo dizer com isso? Que existe uma tendência muito grande, embora não seja 100%, né? Mas existe uma tendência muito grande de argumentos externos, ou seja, sujeito, serem ou agente ou experienciador. Tá? Existe uma tendência muito grande, né, nas línguas do mundo, tá? Não só em português, nas línguas do mundo, de sujeito ou serem agente, né, ou ter o papel temático de agente ou ter o papel temático de experienciador. Por que tendência? Nós vimos aqui uma frase, vou voltar, em que o sujeito tem o papel de paciente, o marido apanhou da mulher. Então, não é 100%, né, não é em 100% dos casos que o sujeito vai ser agente ou experienciador. A gente tem um exemplo aqui, né, que o sujeito é paciente e ainda tem que chamar atenção para uma coisa, tá? Essa frase nem está na voz passiva, essa frase está na voz ativa. Tá? Porque, mas aí está na voz passiva. Não, nesse caso não, a frase nem está na voz ativa, a frase está na voz passiva. Perdão, nem está na voz passiva, a frase está na voz ativa mesmo. O marido apanhou da mulher. Né? Apanhar, o verbo está na voz ativa. Mas o marido, nesse caso, é paciente, não é nem experienciador nem agente. Então, não é categórico, não é 100% isso aqui que eu estou falando, de que sujeito, né, é agente ou experienciador. Então, a gente não pode dizer que sujeito é sempre agente ou sempre experienciador. A gente pode dizer que, geralmente, né, na maioria dos casos, o sujeito
vai ser agente ou experienciador. Existe essa tendência. Da mesma forma que para objeto, ou seja, argumento externo, argumento interno, primeiro argumento interno, tá? O que a gente conhece na escola com o nome de objeto direto. O primeiro argumento interno, tipicamente tema ou paciente. Tipicamente, né? Não dá para também colocar em termos de 100%. Mas geralmente, nas línguas do mundo, não só em português, o primeiro argumento interno, ou seja, objeto direto, vai ser tema ou paciente. O segundo argumento externo, né? O que a gente conhece com o nome de objeto indireto, né? Vai ser benefactível ou locativo. Existe essa tendência também, embora não dê para falar em termos de 100%. Mas existe essa tendência de segundo argumento externo, benefactível ou locativo. Por exemplo, o verbo dar, que tem um argumento interno, dois argumentos internos, né? Fulano deu algo para alguém. Maria deu o livro para Beth. Então, Beth é o segundo argumento interno. Tá errado aqui, tá, gente? Segundo argumento interno aqui. Eu botei externos, mas é interno. Eu errei aqui, tá? Tá errado. Aqui é interno. Segundo argumento interno. Então, Maria deu o livro. O livro é o primeiro argumento interno, que a gente conhece com o nome de objeto direto. Para Beth, Beth é o segundo argumento interno. É o que a gente conhece com o nome de objeto indireto. E Beth é a beneficiária dessa situação aí, né? Foi ela que se beneficiou, foi ela que ganhou o livro, né? Então, Beth tem um papel temático aí de benefactivo. E aí, o que eu já acabei de falar, né? Que a correlação é uma tendência, né? Não é uma obrigação ou exigência.